cumprimentamos. Bom, o nosso convidado hoje é o António Jorge Gonçalves. Como o António estava a dizer, o João Paulo Coutinho, que é o editor, não pode estar hoje aqui, mas bom, não posso deixar aqui de deixar uma palavra de agradecimento a Paula e à Bispo, claro, ao António. Bom, a nossa conversa de hoje será aqui a propósito do livro da minha casa, não entender, novela gráfica do António. Podem ver alguns dos desenhos aqui na parede da arquivo. Estes desenhos terão cá até o dia 31 de dezembro. Bom, António, eu tinha aqui uma nota biográfica para ler, não sei se posso dizer. Eu acho que te conheces. Então, António nasceu em Lisboa em 1964. É autor de diversas novelas gráficas, entre as quais a trilogia Filipe V com o Artur Silva, A Arte Suprema e Rei, com o Luizinho, pelos quais foi premiado várias vezes no Festival Internacional de BD da Amadora. Fez direção visual em várias peças de teatro, com o desenho digital em tempo real e a manipulação de objetos em retroprojetor de transparências, tem criado diversas ações formativas com músicos, atores e bailarinos em Portugal, França, Alemanha, Estados Unidos, Japão e Itália. Criou o projeto Subway Life, desenhando pessoas sentadas nas carruagens do metro em várias cidades do mundo. Publica semanalmente desde 2003 Cátedra Política nas páginas do Domínio Público. Cada vez está já foi distinguido diversas vezes no World Press Cartoon e viu os seus desenhos serem publicados no mundo, no Correio Internacional e em várias coletâneas internacionais. Foi distinguido em 2014 pelo Prémio Nacional de Educação pela obra de Escuridão Bonita, uma publicação que António fez com o Monteiro. Bem-vindo. Obrigado. Queria te perguntar. Esse livro resultou de uma experiência. Sim, de uma situação de mudança de vida no ano passado, em 2016, no início de 2016. Bom, decidiste optar pelo desenho, decidiste planear essa experiência com todos. Um momento que é tão íntimo, pelo menos pensaríamos que a partida fosse íntimo e privado, mas decidiste lembrar Foi muito lá, voltado por todos. Obrigado por terem vindo. Foi um bocadinho uma atração. Eu devo-vos dizer que sempre tive esta ideia. O género autobiográfico nunca me interessou e em particular o género autobiográfico na novela gráfica normalmente é sou capaz, as raparigas não me ligam nenhuma, não consigo ter trabalho. Portanto, esse género de caixinhas autobiográfico me irritava e achava que nunca na vida iria fazer. E aqui estou eu a fazer um livro sobre e eu estive doente e eu morri. A verdade é que de facto é isso. Sempre achei que era mais. Obviamente todas as obras são sempre autobiográficas de alguma maneira, não é? Mas eu sempre fui contar outras histórias, sozinho ou com outras pessoas. Mas o que aconteceu é que, primeira coisa, este livro apareceu antes de eu de facto ir para o hospital. E eu até ele já tinha este título, eu pressentia, os textos que estão neste livro também já lá estavam, e eu pressentia um pouco o universo deste livro enquanto mais pessoal, se vocês quiserem. Mas andava com ele ali às voltas e não conseguia, não estava certo. E a sensação estranha é que no dia em que eu fui para o hospital, de imprevisto e de urgência, primeira noite que eu passei no hospital e que estava mais ou menos em pânico, lembro-me de, em simultâneo com esse pânico, de eu ter a sensação de então isto era isto que faltava no livro, ou seja, eu afinal só me estava a preparar para passar por qualquer coisa, não é? Ou seja, afinal havia qualquer coisa para ser contada e que eu pressentia que estava a chegar, mas ainda não tinha chegado. E o que aconteceu é que realmente foi uma situação de saúde muito complicada em que eu de facto basicamente morri, não é? Morri porque o cirurgião que me operou ainda hoje me chama o meu ressuscitado. Eu tinha 3 de hemoglobina quando fui para a mesa de operações, portanto é um valor em princípio
já não há oxigênio, o sangue já não consegue levar oxigênio suficiente às células, portanto, nós basicamente já estamos mortos aos 3 de hemoglobina. Mas a verdade é que regressei, e houve muitas coisas que aconteceram particularmente, durante todo o período que estive no hospital, mas depois da intervenção cirúrgica, que foi nesse limite. Houve ali um período de 3, 4 dias em que, de facto, é um bocadinho difícil dizer-vos exatamente o que é que se passou, mas fossem alucinações ou fosse outra coisa, de facto, vim dentro de uma série de outras realidades ou de outras coisas que, de facto, não são aquelas em que nós estamos, normalmente. E eu não conseguia desenhar na altura, mas quando pude comecei a tomar notas. E a verdade é que eu lembro-me de que a coisa que eu mais queria quando estava no hospital era sair do hospital para me sentar a desenhar. Não é? E portanto, este desenho, este livro, ainda antes de ser livro, começa por essa necessidade minha de. Foi uma convalescença lenta, mas mal eu pude estar sozinho outra vez em casa e desenhar e pintar. Era isto que eu queria fazer. Era fazer esse desenho. Foi, quer dizer, ele não ofereceu a própria dele. O Jackie, uma das vezes que eu estive com ele em Holanda, o Jackie fez o trabalho dele de mestrado, sobre as estigas angolanas. As estigas são uma forma de provocação verbal que os miúdos de rua usam. E, portanto, que são um bocadinho como nós temos, se vocês pensarem na figura do Faro do lado desgarrado, por exemplo, não é? Portanto, há altercações verbais que são utilizadas na rua. O que acontece muito curioso com as estigas é que o Anjaki dizia-me que portanto, quando um miúdo estiga o outro, ou seja, estigar é chatear, é humilhar, mas é chatear, provocar. Quando um miúdo estiga o outro, geram-se ali 2 polos, que é o estigador e o estigado, que entram em diálogo, portanto tornam-se ambos estigadores, e depois de volta de cada um deles reúne-se o núcleo de cada um que vai dando dicas. Peguem naquela coisa da mãe, peguem naquela coisa da perna. Mas é muito dinâmica o acontecimento das estigas, de tal maneira que alguém que está a dar dicas, a dar consultoria, não é? Pode, a certo momento, ser repescado como estigado, não é? Portanto, também é uma atividade de risco. Mas o que o Jacques dizia é que, curiosamente, contrariamente àquilo que a gente pudesse pensar, o miúdo mais respeitado na rua é o melhor estigador, que é o mais forte. Porque o Anjaki diz, há estigas, depois ele fez uma recolha durante o trabalho teu, ouvi algumas, há estigas que podem fazer um miúdo não sair de casa durante o resto da semana. De tal maneira a estiga foi. E as estigas muitas vezes relacionam-se com os pais ou com a família, sendo que as mais pesadas todas são as que se metem com a mãe, não é? Meterem-se com a mãe já é uma estiga mesmo pesada, mas depois, enfim, há vários matizes de estigas, sei lá, a tua mãe envelheceu na bicha do leite, sei lá, coisas desse género. Sendo que o mais fascinante de tudo é que quase todas elas são metafóricas, ou seja, aquilo é uma forma de poesia instantânea, verbal, ali, em capacidade. E uma daquelas que o Anjaki recolheu, que eu ouvi, era: a tua casa não tem lá dentro. A tua casa não tem lá dentro. E eu mal ouvi aquilo, virei para o Anjaki e disse assim: olha, eu vou-te roubar isto, não te digo. Então, eu acho que é isso que é. Há uma contradição, obviamente, dessa frase, não é? A minha casa não tem dentro, sendo que aquilo que a gente considera o nosso dentro é a nossa casa, não é? Ou seja, por excelência que tem dentro. Mas há qualquer coisa que eu não vos sei exatamente explicar, acho que o livro também me tenta trabalhar, de alguma maneira, ou dar a ver, que é essa ideia de que existe efetivamente essa contradição. Ou seja, existem paredes, existe uma casa, mas não sei se existe exatamente um dentro. Não sei se a casa é uma casa ao avesso, como se fosse para virar as paredes do avesso. Há duas cores que são importantes: o azul e o vermelho, os claros,
escolha destas cores? Olha, não sei, quer dizer, o vermelho é uma cor um bocadinho óbvia depois do que eu passei, não é? Levei 6 bolsas de sangue, portanto, digamos que é uma presença familiar. O azul é muito uma cor minha, emocional, de um lugar, principalmente esse tipo de azul é muito um lugar, mais do que ser uma cor, é muito um lugar. Não é? Se a gente for para a teoria indiana dos chakras, vamos ver que isso corresponde a um determinado ponto de cor, a um determinado nível de consciência. Mas, curiosamente, houve quem, na recepção crítica disto, falasse dos dois sistemas circulatórios do coração que têm, que são representados efetivamente com essas duas cores, mas não foi deliberado. Agora, sim, eu acho que há uma... Eu gosto em geral de trabalhar com uma paleta no máximo de 3 cores. Sei, é um bocadinho que faz sentido para mim, mas nesse caso há obviamente uma tensão que vem do contraste entre essas duas cores. Mas eu, apesar de já ter tido de falar um bocadinho sobre este livro, principalmente quando ele saiu, portanto ter tido de fazer aquilo que nós autores fazemos, que é inventar discursos que não existem, inventarmos coisas para dizer acerca do trabalho. O caminho que faz sempre sentido um bocado falsar, mas eu, no fundo, para ser completamente sincero, estaria mais curioso em saber o que vocês teriam para dizer, ou para comentar, ou para afirmar, ou para relacionar acerca destes desenhos. Não sei, algum de vocês queira dizer alguma coisa, mesmo que acho que não tenha nada a ver, mas principalmente que não tenha nada a ver. Não, eu fiz alguns desenhos no hospital, mas não estão aí. Agora, há coisas do livro que são transcrições quase diretas de coisas que eu vi ou vivi dentro do hospital. Há outros em que eu me sentei para começar a desenhar essas coisas e foi como se aquilo fosse uma ponta de iceberg e com o tempo do desenho eu de repente fosse mergulhando noutras imagens que estavam por baixo dessas que estavam à superfície. Desse respeito, já agora fazia aqui uma coisa que é muito mais recente. Estava a falar até há bocadinho com a Susana acerca disso, das minhas leituras. Eu também estou muito interessado na pintura do Paleolítico, das grutas, nas paredes das grutas. E há este senhor, o Daniel Lewis, que escreveu um livro que construiu talvez a versão mais consistente, a visão mais consistente, a hipótese mais consistente de porque é que nós começámos a fazer as pinturas na parede, e uma delas tem a ver com esta ideia que esteve associada a os estados de alteração de consciência, estados de consciência alterados. E uma das coisas, isso é um assunto que a mim já me interessa desde há bastante tempo, não pelo nome de estado de alteração de consciência, mas de um outro tipo, um outro nível, uma outra forma de formular que se calhar é mais junguiana, mais do Jung, que é o estado de abaixamento mental. Foi uma coisa que eu, quando estava em Londres, descobri que me interessava. Interessei-me, a certa altura, muito com a história do mecanismo dos sonhos, que é um mecanismo típico de estado de abaixamento do nível mental e que tem a ver com aquela coisa de desligarmos os nossos engenheiros cá dentro, portanto, que estão permanentemente a querer fazer um sentido causal entre as coisas e deixarmos emergir um certo caos emocional de que nós também somos feitos. O que é um bocado violento, mas muito presente. É uma coisa que está sempre a borbulhar dentro de nós. E quando eu estava a ler agora o Daniel Lewis, eu a certa altura começa a falar das várias formas, e no caso, por exemplo, do xamanismo, que se teria, segundo ele, sido o que esteve por trás da representação desses desejos nas grutas, como é que se chegava, ou como é que se vivia esse estado de alteração de consciência. E eu falo de 3 níveis, fala do nível das imagens, fala da utilização de substâncias alucinogénicas, fala do estado de privação de sentidos, por exemplo, também, ou seja, nós fechados num quarto escuro sem ouvir nem ver nada, vamos começar a alucinar mais tarde ou mais cedo, não é? E fala também, o que é que está a faltar?
O caso dos impactos de saúde, ou seja, grandes febres, todos nós tínhamos passado por grandes febres, sabemos que com febre temos tendência a estar a alucinar, ou impactos grandes físicos. E uma coisa muito curiosa, não me enverdeu, mas eu descobri sobre o assunto, foi quando eu descobri que as descrições que havia de pessoas que experimentavam em cerimónias do peyote, ou ayahuasca, ou iboga, que é o que eles usavam em África, substâncias alucinogénicas, as descrições e a estrutura da formulação das descrições e da alucinação era em tudo igual àquilo que eu experienciei nos 4 dias a seguir à minha operação. Ou seja, mecanismos, um tipo de construção e que tem a ver com esta coisa curiosa que é metade do nosso próprio, a nossa própria configuração cerebral e ligação de sinapses, o nosso próprio gráfico fisiológico e neurológico e neuropsicológico, só acontece uma coisa muito engraçada, que é o nosso sistema, se vocês quiserem, produz determinadas imagens, muitas delas às vezes até geométricas, só que o nosso conteúdo emocional, ou seja, aquilo que nós estamos a passar, os nossos desejos, as nossas frustrações, os nossos medos, imprimem imediatamente um significado àquelas imagens que muitas vezes são, por isso, geométricas, não é? Ou apenas vagamente educativas. Então, é como se o científico que está aqui tem um bocadinho a ver com isso. Tem a ver com essa negociação entre o corpo realmente vai ali a um limite, bateu a bota ou atravessou uma coisa qualquer, eu faço um reboot nos dias a seguir à operação, para além de todo o pânico que passei até lá chegar, estou imobilizado, perdi a jurisdição do meu corpo, que era uma experiência que eu nunca tinha tido, eu não podia mexer, tinha de me mexer. A única coisa, tudo aquilo, imaginem, tudo aquilo que nós temos, que é a nossa memória do corpo, nós temos milhares de memórias do nosso corpo, nós sabemos procurar a posição que nos sentimos bem, isso é memória do nosso corpo, nós sabemos onde é que nos dói, onde é que nos é incómodo, tudo isso somos nós, de alguma maneira, para além do olharmos. Agora, imaginem que de repente perdem isso, imaginem que de repente que não sentem o vosso corpo não existe, é uma coisa que existe, é esta espécie de vozinhas que nós temos cada um, não é? Então, o que acontece é isso, é que o corpo faz uma espécie de reboot, como diriam as pessoas dos computadores, ou seja, faz um restart, está em restart, e de repente há isto. Há estes sítios em que eu dou comigo a viver ou a existir, naquele momento, e há toda a carga simbólica minha, não é, que se vem juntar a ela. E que eu acho que dá isto, basicamente. Tive 24 horas mesmo fora. Pode ser foi isso, não é? E depois a seguir à operação foi aquele tempo de ver quando é que eu saí de lá. 3 semanas. Fiz um bocadinho depois, já mais fiz antes da operação, alguma coisa, e fiz já mais para o final. Mais desenho mnemónico, mais uma necessidade que tinha de registar. Era mais fácil, apesar de tudo, escrever do que desenhar. Os textos Estes textos são micronarrativas. No fundo, eles também podiam ser bandas desenhadas, eu faço a brincadeira de os colocar, de facto, em sequências, e nós poderíamos quase traduzir cada uma dessas frases por uma imagem que preencher esse quadrado. Na realidade, isso faz parte de um mote mais extenso de material que eu comecei a escrever já há uns anos. Comecei a escrever quando estava em Londres, que se chamava Todas as Histórias, ou todos os textos começam por I went to, eu fui, só que na versão a que este livro depois chegou, acabou só realmente assim em plataformas separadas. Eu acho que eu tenho... Eu não sei se algum de vocês tem essa experiência, vocês sabem o que é aquele género de coisa tipo. Não tem nada a ver, mas imaginem, a gente não tem nenhum jeito para dançar. A dançadora, a coisa que mais adorávamos era dançar, ou a gente desafina completamente, mas a coisa que a gente com o José. Pronto, ora aí está. Então, e acho muito interessante
interessante porque aquilo que vai descrever em relação à sua experiência no hospital, não tive uma experiência tão radical em termos de estar em perigo, mas que também estive internada e estava com uma vontade muito grande de desenhar para tentar expressar aquilo que eu estava a sentir e não consigo porque eu não tenho muito jeito para desenhar, mas é exatamente isso. Eu tenho uma imagem muito clara na cabeça daquilo que estava a expressar e ela está lá ainda. E o que era? Posso saber? Era na verdade é uma coisa muito básica, mas que eu acho que se tivesse jeito podia ser interessante, que tinha a ver com que eu estive internada porque tenho colite ulcerosa, que é uma doença inflamatória intestinal e que nos dá uma sensação, e eu estava a passar por isso, de ao longo do dia nós vamos ganhando peso, vamos ganhando um inchaço e parece que vamos acumulando o dia inteiro na zona abdominal, e que é normal nas nossas vidas, mas que nesta doença intensifica-se um pouco. Eu queria expressar uma coisa deste género, desse acumular do dia, de uma bola na barriga, uma coisa com uma cor qualquer, pronto, vinha mais que por acaso, por exemplo, o vermelho também era uma cor que vinha, nessa imagem vinha e pronto, era um bocado por aí porque queria expressar, lá está, de uma forma simbólica, esse ganhar de peso, esse arrastar ao longo do dia de peso que se vai ganhando. Pronto. Às vezes também escrever. Porquê é que acha que queria fazer isso? Porque eu acho que é uma forma, ajuda a não alargar, sim, a expressar, mas alargar as coisas que nos vão. Acho que seria uma forma de alargar aquilo que eu não conseguia alargar. Sim, sim. Aliás, a arte, no geral, para mim é uma coisa que eu gostava de conseguir expressar mais, porque gosto muito de ver a forma como os outros se expressam, que eu não tenho muito a prática, não experimentei muito, mas tanto a escrita como a pintura, especialmente, desenho, pintura, são duas formas de arte que eu gostava de conseguir explorar, porque acho que é uma forma interessante de nós perdermos algum peso de coisas que queremos expressar e às vezes não sabemos muito bem como. Não sei se isso para si é assim, ou se vai aumentando o peso à medida que vai expressando as coisas. Eu às vezes tenho um bocadinho de problema com esse discurso da arte terapia, não é? Às vezes a gente também se devora. Eu trouxe uma cabrota que dizia que Deus nos atormenta e mandam uns chicotes, então não quero exagerar, não é? Não quero mentir mais, ainda mais, mas nem sempre. Eu vejo com a minha filha, que tem agora 9 anos, não é? Ela desenha muito, já desenhou mais, mas por exemplo com ela foi nítido perceber isso, não é dela, é de todos nós, não é? Como por exemplo com a história do desenho, isso vem logo desde o início. Muito rapidamente se instala aquela coisa, mas eu quero fazer isto e não consigo. Não é? Até ao ponto disso às vezes se tornar um peso imenso. Essa expectativa, não é? Essa expectativa, não é? Que esse nosso outro ideal não é exatamente que nos está sempre a contemplar e dizer, só consegues fazer isso, não é? Dizer, como se nós a qualquer momento tivéssemos sempre uma dificuldade de aceitar que é isto que nós fazemos, não é? Como se houvesse sempre a ameaça de que não estamos a fazer o suficiente, não é? Temos que ser nós próprios. Podemos ser mais, ou que somos mais, uma crença de que somos mais, o super-eu, não é? Aquela coisa do super-eu. Eu tenho ideia, pelo menos das pessoas que conheço, que pessoas que se dedicam à arte, artistas, no geral, têm sempre, nem que seja um bocadinho, têm sempre esse tormento, não é? Mas eu aqui falo mais, porque eu não sou artista, eu não me expresso muito através da arte. Gosto muito de apreciar a arte dos outros, mas nunca explorei muito isso ao longo da minha vida e, portanto, cinjo-me a apreciar a arte alheia, digamos assim. Mas às vezes tenho essas vontades, às vezes tenho esses desejos. Mas não seria também uma forma de chegar às outras pessoas, de conseguires dizer... Sim, às vezes também tem muito a ver com isso. Aliás, eu muitas vezes quando estou assim, neste tipo de reuniões, de acontecimentos, eu coloco-se muito sempre essa pergunta às pessoas que vou ouvir, porque
que é aquilo que eu me pergunto constantemente, que é se a arte será uma forma de egoísmo ou de altruísmo, de partilha ou de ego que tem que ser, que os outros têm que conhecer, porque muitas vezes eu sinto que é a coisa de as pessoas têm que saber que eu tenho aqui uma coisa bonita para mostrar, mas outras vezes tem mais a ver com o contrário, ou procurar partilhar de maneira que eu possa, que outras pessoas possam sentir aquilo que eu sinto quando vejo uma coisa bonita, uma coisa bem feita, uma arte que nos desperta sentimentos. Eu muitas vezes, uma pessoa lê uma coisa e pensa, pá, isto é feito para mim, alguém me leu na cabeça, e esse momento de partilha é muito gratificante porque sentimos menos sozinhos, menos solitários, não solitários, mas é isso, menos sozinhos, não é? Sentimos que se calhar não somos loucos quando temos certos pensamentos, certas ideias. Eu sinto, por exemplo, da maneira como eu sinto, acho que há isso tudo que está a falar. Acho que é isso tudo um pouco. Por exemplo, uma das coisas que se torna muito difícil de destrinçar para mim é que não existe uma coisa chamada o autor sozinho. O autor tem uma decisão permanente comum, não é? E a questão da legitimação, ou seja, do mundo nos dizer que é validar de alguma maneira aquilo que a gente faz, ou seja, dizer que vale a pena, não é? É uma coisa que se coloca muito cedo. Muito cedo, mesmo, não é? Nas crianças colocam-se com os pais, os pais são o primeiro mundo, as crianças, que normalmente, se a coisa correr bem, são proteccionistas, não é? O que em alguns de nós pode levar depois a situações muito complicadas, deixarmos por extensão que todo o mundo vai ser assim, não é? E portanto estamos sempre a olhar para o mundo à espera de ver um pai e uma mãe, não é? O que dá mau resultado, obviamente. Mas isto tudo para dizer que a coisa muito cedo, por exemplo, para mim é assim, eu sempre desenhei, e foi como todas as crianças, o que acontece é que eu não deixei de desenhar e sempre desenhei compulsivamente. Desenhei antes de saber o que era arte, a minha família não tinha artistas, não é? E portanto foi só já muito mais tarde que de repente eu primeiro comecei a perceber que havia outras pessoas que também desenhavam muito, não é? Também fui só para a escola aos 6 anos, eu fiz jardim de infância, portanto, também só aos 6 anos, de repente, é que estranhos começaram a olhar para os desenhos que eu fazia, foi tudo isto progressivo, até chegar às Belas Artes, e quando eu cheguei às Belas Artes, só é que eu comecei a perceber verdadeiramente que existia um tecido cultural do mundo, não é? E que existia um determinado esquema. E é muito engraçado que, depois das Belas Artes, e quando eu dou os meus primeiros passos, depois a primeira parte do meu caminho sou eu a querer, eu já fazia aquilo, não é? Mas eu de repente descubro que eu também tenho de usar o mesmo dress code e também tenho de falar das mesmas referências, eu também tenho de fazer parte daquela tribo, eu também tenho de usar aqueles símbolos, eu também tenho de usar os mesmos trejeitos de alguma maneira, não é? Eu também tenho de ser considerado parte de. Isto não tem rigorosamente nada a ver com necessidades individuais de expressão, mas isto tem a ver com a matéria de que somos feitos enquanto seres gregários e tribais e que não nos queremos sentir sozinhos. Não é? Queremos sentir que somos parte de, porque nós, como os animais, sabemos que nós, fora da manada, somos presa fácil, não é? Portanto, todos nós queremos uma tribo, não é? Todos nós queremos sim. Então, todas estas coisas se entrechocam numa amálgama enorme daquilo que estava a dizer, que é, eu por um lado, sim, agora, posso dar a outra versão, que é, assim, que é a versão mais bonita, não é? Mas que também é verdadeira, que eu acredito que é, eu tenho trabalhado com pessoas de áreas muito diferentes, da música, da literatura, da dança, do teatro, e é uma coisa de ver que é porque está em comum, uma coisa que há em comum é a inadaptação. Geralmente, as pessoas que desde cedo fazem, tipo, inequivocamente qualquer coisa que é uma expressão artística e abraçam isso para a sua vida, são pessoas que tinham realmente desde a infância uma qualquer, ou muitas vezes, uma sensação de inadaptação, ou seja, no sentido de parecer nunca conseguir colar com o mundo, parecer que o mundo, aquilo que é visível, e para mim de facto era assim. Tinha, por exemplo, nitidamente um problema, uma questão de género, quer dizer, considerando-me eu um ser heterossexual até à data, a verdade é que eu não conseguia, de facto, encaixar verdadeiramente naquilo que me dava a sensação que eram as áreas que estava
não conseguia encaixar dentro da socialização do grupo masculino, mas depois o grupo feminino não me aceitava no grupo, porque obviamente eu não era mulher, não é? Isso era um fator de adaptação, mas também depois, por exemplo, um fator de adaptação, porque era isto que eu queria fazer e no meio pequeno-burguês de onde eu vinha havia uma preocupação de que eu arranjasse um trabalho, uma ocupação qualquer que me fosse garantir o sustento, qualquer coisa que se visse, que fosse notória, fosse como o meu irmão mais velho, que foi advogado, não é? Pronto. Isso. Mas para mim era inevitável, da maneira como eu sentia as coisas, o que eu queria fazer, era inevitável que aquilo não encaixava. Então, eu acho que muitas vezes desse frisson, dessa incapacidade de inscrição, depois ainda tinha outra coisa, era o caixa de óculos. As raparigas não me ligavam nenhum. Isto também era um fator de adaptação, ou seja, eu sentia na ponta errada da escala de sexy que era necessário um adolescente, não é? Então, não sei o que é que vem primeiro, mas o que acontece é que depois a expressão, o desenho, torna-se um refúgio também. Ou seja, muito frequentemente isso conheci com pianistas, com bailarinos, com tudo mais, que é a expressão artística, que é bolas. Então a única maneira que eu vou fazer qualquer coisa que faça sozinho, mas em que eu me consiga exprimir de alguma maneira, não é? Sendo que depois lá acontece a tal alavanca para o outro lado, que é, depois da nossa bizarria, de repente há um momento em que o mundo para e diz, o que é que esta pessoa está a fazer? Não é? E quando a coisa é feliz, que eu acho que foi o meu caso, o que acontece é que o mundo diz, epá, está bem as caixas de óculos, está bem, não és um heterossexual de jeito, está bem, não... epá, mas a verdade é que isso é uma coisa que a gente não faz e mostra-nos lá que isso interessa-nos ver, não é? Então, o que acontece aí é que nós depois moldamos e, portanto, eu a partir do momento eu disse assim, está bom, então é bom ser artista, não é? Então eu vou tirar proveito disso, não é? E então aí vão querer me tornar artista. Os artistas usam boina, usam isto, usam aquilo, ou os artistas são provocadores, ou isto ou aquilo. Então, tudo na realidade se mistura, não é? Mas, isto só para dizer que não sei se uma pessoa que se exprime artisticamente e que não tem feedback nenhum do mundo que o acolha nesse sentido, se irá ser muito equilibrado emocionalmente. Poderá ser ou poderá não ser. Isto para falarmos da questão da terapia, não é? Ou dessa questão de... ou seja, eu, por exemplo, lembro-me que quando editei o meu primeiro livro em 93, lembro-me do lançamento do livro uma circunstância deste tipo, e lembro-me que estava em casa e não queria sair de casa, porque não queria ir ter de olhar para as pessoas que compraram o meu livro. E estava à rasca do que ia ser autografar um livro de alguém, não é? E hoje, por exemplo, habituei-nos a estes momentos, e não só me habituei, como eu tenho gosto nestes momentos, não é? De sentir o que é que se pode trocar nestes momentos. Fiquei à vontade. Aliás, isto é uma coisa, como nós todos somos diferentes. Por exemplo, no Brasil, em Portugal, e sempre gostei de escrever e pintar. Quando me reformei também gostei de treinar a pintura. Fiz 19 cursos de pintura, cansei. Comecei a escrever. E fiz um livro. Depois tive a sorte de alguém mais maluco que eu me convidar a apresentar um livro a uma universidade do Brasil. E eu fui. E o livro deu-me bem isso. Deu uma viagem ao Brasil, andar lá, fazer 14 viagens de avião, andar no Brasil 40 dias. Eu voltei satisfeito com o Brasil. Mas é uma coisa que eu tenho desde sempre, também desde o princípio. Eu não consigo andar sem uma caneta num caderno. Porquê? Porque eu tenho que escrever todos os dias. Escrever o quê? Poesia. No meu caso é poesia. Mas tenho que escrever todos os dias, faz falta. E só consigo escrever dentro de uma livraria onde haja muita gente. Não gosto de escrever sozinho. E não pode ser num centro comercial? Pode. Tem a ver muita gente. Tem que haver muita gente, tem que haver barulho, e gosto de ver. Porquê? O que é que acontece quando está numa sala silenciosa sozinho? Não sei, penso tantas coisas, talvez, não sei. Perto demais, não sei, perto. Assim como entro no carro, e o meu carro tem que ter
a música ligada sempre. Porque eu vou para alguém, se a pessoa não gostar de música, não vai comigo. Eu quero cantar sempre a música. São coisas que a gente aprende, porque talvez porque ainda houve no meu tempo, nós não fomos aquilo que queríamos ser. No meu caso, por exemplo, eu sou de uma aldeia com 14 casas, em que, na minha idade, nascida de 40 e 50, havia 30 e poucas pessoas. E era de uma aldeia em que as pessoas eram muito pobres, mas ninguém punha um filho a trabalhar para outros, depois tinham vergonha, todos os filhos estudaram. E pessoas que não tinham nada, e tiveram 12, 13 filhos, hoje em dia, desses 12, 13 filhos, são todos licenciados. Porque os mais velhos, que eu tenho minha irmã, só pôde casar aos 28 anos, porque se formou como professor aos 18 e teve que ganhar para os outros estudarem a seguir. Está a compreender? O pai é que comprou o dinheiro para a e eu queria ser arquiteto, mas isso era impossível. E então saio de um seminário e vou para o Brasil. Depois a minha experiência é muito grande, vou para o Brasil, chego ao Brasil, tenho 17 anos, faço 18 anos, oferecem um carro e a carta de condução, que é que tenho, nunca tenho carta de condução. No Brasil, e eu que vou de uma aldeia, como disse, com 14 casas, chego ao Brasil em 61 e vou ganhar 5.650. Isso lá, no Paraná, em Maringá. E vou ganhar, vou fazer uma multa. E a partir daí eu perdi-me completamente. Perdi-me completamente porque o meu tio era a pessoa mais rica de uma cidade e eu nunca tinha namorado, nunca tinha. A vida para mim era uma aldeia, meu seminário. E chego lá, eu fico cheio de dinheiro, fico coisa, e eu sou viajante para o Brasil e faço o estado inteiro, o estado do Paraná. Está a compreender? E ao fim de 10 anos, fugi do Brasil inteiro. Fugiu do Brasil mesmo. É assim. Escrever está no sangue, sempre. Gosto muito de escrever e gosto muito de escrever. Mas aí é o seu caso agora. Eu tenho prazer em ser, por exemplo, agora parei, mas eu tive uma página de Facebook e tinha prazer em ter 21 mil leitores de ano. E depois parei com isso. Eu dava prazer. Depois eu tenho que escrever. Porquê? Porquê que dava prazer? Dava prazer. Assim que me dá prazer, os quadros que eu pintei. Olha, por exemplo, um dia deu-me prazer. Alguém me disse que eu podia fazer um. E eu fiz um bloco, nunca mais mexi, fiz um bloco. E pus 3 ou 4 quadros no bloco. E há um fulano que me escreve em inglês a dizer que gostou muito daquela fotografia. Eu não sei inglês, não. No meu tempo era francês, não era inglês. E pedi a alguém, uma sobrinha minha, que respondesse. Ele respondeu. Era um quadro. E a pessoa perguntou se estava à venda. E eu disse que sim. E disse o preço. Não, por aí, não sei. E o giro da questão é que eu vendi um quadro. E veio-me prazer. Não foi vender o quadro por 1.500 euros. Foi saber depois para quem é que eu vendi o quadro. Foi saber. O Steve Ballmer tem um quadro. Sabe quem é? São essas pequenas coisas que vão fazer. Não é o dinheiro dele dessa pouco. O dinheiro é para chegar ao dia 18, para gastar e para ser feliz. Chega, pedi muito. Não, para mim isso é. Gastar, a parte de gastar, tudo bem. Agora a parte de ser feliz, eu sou mais complicado. Vamos falar agora mais para desenhar dentro daquela do pré-história e tal, mas depois também faz outra coisa que é um impulso que é outra coisa completamente diferente. É mais diferente. E é mais penosa, não? Ou dá prazer também? Aí, Da mesma maneira. porque é que imaginas? Que Não seja mais sei, penosa? não. Não, avança, já acho interessante. Se és penosa, tem uma ideia por trás. Eu acho que não era capaz de Porquê? todas as semanas fazer um... Porquê? Não sei, estou a dizer que eu... Porquê que não eras capaz? Se calhar nunca tentei, se calhar até conseguia... Não, está bem, mas diz lá porquê. Porquê que achas que é difícil? Mas difícil porquê? Mas já... Qual é a dificuldade? Às vezes tens de ser muito criativo, tens de ter uma imaginação muito...
fértil, para já tens de estar atento àquilo que se passa na atualidade. Bom, assuntos não falam. E há muitos assuntos. Mas não tens pressão nenhuma de prazos, de cumprir. Não, eu acho engraçado dizer isso porque sim, é a coisa que eu faço que é mais penosa. É por isso que eu estava a querer saber como é que tu já sabias, não é? Não sei. Não, é a mais penosa. Primeiro porque é a coisa mais fora do baralho que eu realmente faço. Ou seja, aparentemente não desenho, como todos os outros desenhos. Mas o que acontece é que o cartoon político, eu toda a outra atividade que tenho que não seja o cartoon político é a ficção. Portanto, ficção. Não é? O cartoon político, os assuntos, o script está lá. E o script é o script da imprensa. O script nem sequer é o mundo. Eu no início achava que era o mundo. Mas o script do cartoon político não é o mundo. É aquilo que a imprensa diz do mundo, que é uma coisa um bocado diferente, ou bastante diferente, consoante a perspectiva. Então, primeiro é preciso entrar dentro dessa máquina de lavar, que é a imprensa. Não é? E ficar lá dentro. Às voltas. Foi agora há pouco tempo lançar o livro do Inimigo Público, justamente, que tem... Quantos anos é que o Inimigo Público fez? Fez uns 15 anos. 15 anos, sim. E era muito engraçado, porque o escritor estava lá a mostrar, é impressionante. Os personagens do princípio do Inimigo Público são os mesmos que ainda andam. Santana Lopes, que é o Facebook antes do Facebook, não é? Já lá andava. Não é? Quer dizer, todos os personagens não nos largam. Quer dizer, não nos largam, não é? Andam, então. Isso é uma coisa um bocado irritante. A mim que sempre gostei de fazer histórias diferentes, com personagens diferentes, de repente ter sempre os meus personagens. E depois o grande problema é que muitas vezes é assim, eu tipo, chego ao assunto desta semana e digo, mas eu já fiz este cartão 3 vezes. Eu já fiz isto 3 vezes, não é? Já não tenho mais nada para dizer acerca disto, não é? Porque a imprensa é muito isso, não é? Mas eles marcam-te um tempo? Não, é assim. Eu hoje em dia é mais negociado, porque como eu hoje em dia faço muitas capas do Inimigo Público, quando é a capa é o assunto principal, eu tenho de acertar ali as agulhas com eles, não é? Porque normalmente quando eu fazia a última página do Inimigo Público, eu fazia completamente o que queria. Até fazia mais internacional, porque era uma coisa que eu achava mais interessante para mim, por exemplo, porque eu não acho muita telenovela da política nacional uma coisa muito... Não tem. Para todas as semanas nisso. Mas agora tem sido um pouco um desafio e pronto, eu tenho aceito isso. Agora, o que é mais penoso para mim de tudo é a data, que é que eu tenho muito poucas coisas que funcionem assim, ou seja, os livros têm prazos para ser entregue, os espetáculos vão acontecer em determinados dias, mas agora, todas as semanas, no mesmo dia, fecha e eu tenho de fazer uma coisa, para mim é um suplício. É um suplício e uma coisa para que internamente eu me insurjo mesmo, detesto esse tipo de rotina. E depois, há de facto essa dificuldade, não é? Que com o tempo a gente apanha manhas e é pena. Essa é outra coisa que eu lamento, porque eu lembro, por exemplo, aos meus livros e aos meus espetáculos. Quando eu começo a ficar muito confortável com uma coisa, normalmente deixo de fazer e vou para outra, não é? Por exemplo, tens aí o livro do Subway Life, o Subway Life, Os Desejos no Metro, é uma coisa que eu, quando cheguei ao Cairo, que era a última cidade, eu estava naquele ponto que eu ficava o resto da vida a fazer aquilo na boa. Para o mundo todo, até já tinha cidades a escreverem, me perguntar se eu não queria lá fazer. No entanto, eu no Cairo tive a nítida sensação às tantas que é, não, isto tornou-se fácil, portanto, tornou-se fácil e isto já está morto, de alguma maneira. No cartoon, no Inimigo Público, não tenho hipótese, não é? Quer dizer, ou eu salto fora, ou eu digo, parei, ou eu me mantenho dentro. Eu tenho-me mantido dentro, como é que vos hei de dizer? Um pouco naquela sensação que é uma coisa que eu tenho de fazer. Não há muitos cartunistas, o cartunismo é uma coisa que está um bocadinho limitada. Eu acho que o cartunismo político tem um papel a desempenhar na imprensa, que eu acho que é um papel interessante. É uma zona de offshore de opinião, ou seja, eu já desenhei coisas que nunca na vida alguém poderia escrever uma crónica no mesmo tom em que eu desenhei. E funciona porque as pessoas olham, o mundo ainda olha para os desenhos com aquela candura que olha para os desenhos na criança, não é? Mesmo quando lá estão coisas, só quando aconteceu o Charlie Hebdo é que de repente o pessoal acordou para perceber que afinal não é bem assim para algumas pessoas, não é? Mas, a verdade é que posso permitir-me a desenhar coisas e a chatear pessoas e a caracterizar coisas de uma maneira com o desenho que eu acho que é um espaço que é interessante e necessário de usar na liberdade de imprensa. Mas a coisa mais difícil de todas no cartoon, que me levou uns
2 ou 3 anos até conseguir, é o que é que tu fazes. O que é assim, o cartoon não é exatamente acerca de fazer uma piadola, para mim não é um exercício de opinião. Então o que é que acontece? Tu perante um determinado assunto da atualidade tens imensas camadas. Podes ter mais do que uma maneira de olhar para esse assunto, podes ter imprensa a dar-te essa visão, ou às vezes não tens a imprensa toda em uníssono quase a dar uma visão sobre esse assunto e tu olhas e começas assim a levantar um bocadinho o papel e começas a perceber ou suspeitar que se calhar não é acerca daquilo, é acerca de outra coisa. Agora, muitas vezes influenciam o próprio público com algumas coisas que eles têm. Agora posso estar a dizer agora ou não. Sim, quando faço capa, sim. Muitas vezes eles escrevem a partir do desenho. Mas essencialmente de uma coisa que não é um desenho isolado, mas o cartoon ou o humor tem o poder, por exemplo, em relação a um determinado ator político, tem o poder de colar uma imagem a um determinado ator. Tem o poder, por exemplo, de o desmascarar, de alguma maneira. Não é? Pode ter esse poder. Sim, se insistentemente, de facto, der a ver qualquer coisa que essa personagem quer esconder ou não quer mostrar, isso pode ser uma coisa importante em sociedade para fazer. Mas encontrar a interseção entre essas opiniões, sentires depois o que é que tu queres que seja a tua opinião, e ainda o mais difícil de tudo, é conseguires ter a síntese para o fazer num desenho que, sem explicações, que as pessoas lá possam chegar, é um exercício de síntese muito complicado. Não é? Eu não passo por esse suor, é mais trabalho que é muito condensado. E eu acho que uma boa parte do que eu faço também tem a ver com isso, que é eu tenho a consciência que é uma coisa difícil, então mesmo quando dói, mesmo quando não tenho ideia, eu tenho sempre essa coisa de não, é ginásio, precisas, não é? Precisas de fazer esse exercício. Como é que é? Quais são os exercícios para se exercer uma boa síntese? Isso é outra coisa que eu acho fantástico para quem consegue fazer arte. Eu não sei muito bem dizer, eu sei que houve uma surpresa que eu tive no cartoon. Porque assim, aparentemente é uma coisa muito cerebral, ou seja, aparentemente há um assunto, eu leio da imprensa e depois penso, então se calhar é isto. E no início eu ficava ali parado a tentar construir uma imagem na minha cabeça, uma ideia na minha cabeça, para depois a seguir desenhar. Há pessoas com quem funciona, comigo não funcionava grande coisa. Então, o que é que eu comecei a fazer? À medida que começo a pensar, vou desenhando. E então a grande surpresa é que o desenho mostra-me as coisas muitas vezes. É estranho isto de vos dizer, sem parecer, não é provavelmente um baixar de santo, não é bem isso, mas... É estranho, mas não é inédito, já ouvi muitas vezes exatamente isso, é só pôr a mão no papel e as coisas... Rudolf Steiner dizia isso, grande pensador do século XX. Mas eu não compreendo isso. O Steiner fazia palestras, não é? É o homem que inventou a antroposofia, o método Waldorf e tudo mais. E o Steiner dizia, um pensamento não fica completo sem um desenho. Ele fazia desenhos nos quadros, nas palestras. E depois, em termos artísticos, o Joseph Beuys veio basicamente reivindicar essa mesma herança. Agora, eu acrescentaria que não é só uma questão de desenho, é uma questão de qualquer atividade de corpo. Ou seja, eu acho que qualquer pensamento só fica completo com uma pintura, com um poema, com uma canção, com uma dança. Eu acho que o nosso corpo físico, a nossa mecânica física, tem de ser envolvido, ou o movimento do nosso corpo tem de ser envolvido de alguma maneira no curso dos nossos pensamentos. É mais do que uma suspeita, é quase uma constatação que eu tenho. Ou seja, nós precisamos realmente de fazer qualquer coisa com o corpo. Claro, ou seja, o amor só platónico não funciona, vocês todos sabem. Não é? O amor, de facto, sem concretização do corpo. Não é? Pode construir uma coisa, mas não se completa. Eu acho que qualquer pensamento é assim. Eu acho que nós precisamos de uma ação. Não é? E então acontecia essa coisa, que eu começo a desenhar qualquer coisa, começo a desenhar um personagem, começo a desenhar à procura e de repente começa a aparecer. Começa a aparecer, quando eu construir, não pode ser isso. Agora, eu admito que o cartoon, por exemplo, chegou muito tarde na minha vida, chegou em 2003. Eu faço banda desenhada desde pequeno e publico desde 93. Então realmente chegou muito tarde. Eu já fazia espetáculos, eu já fazia livros.
E eu acho que ganhou em ouvir tarde. Porquê? Porque eu acho que o exercício de síntese, eu arriscaria, também precisa de rodagem. A gente precisa de umas horas de voo para fazer esse exercício de síntese. Ou seja, o exercício de síntese também... Há muita reflexão, mais do que técnica. Não é bem a técnica, é a reflexão. Ou seja, a gente precisa de ter lido, precisa de ter vivido, precisa de ter experienciado, precisa de ter feito e ter dado errado. E é essa experiência das coisas que, quando chega aquele momento... Outra coisa que ajuda muito ao espírito de síntese é ser-se pai. Foi o que eu senti, completamente. Que é, de repente, a minha filha chegou à minha vida e é um pai. Quer dizer, como é que eu vou conseguir fazer isto em tão pouco tempo? Não é? E isso é realmente outro fator. Ou seja, nós somos extremamente maleáveis. E, portanto, o que eu acho que acontece em relação à síntese é que a síntese realmente é uma coisa que é uma necessidade de maximizar recursos, não é? De saber usar poucos recursos e rapidamente para os fazer. E, portanto, uma certa tensão eu acho que ajuda. Não estou a imaginar uma pessoa em estilo de vida completamente hedonista, sem preocupações de espécie nenhuma, a produzir qualquer coisa de grande síntese. Mas pode ser um preconceito meu. Eu gostava de fazer uma pergunta, Sim. mas ainda em relação ao livro. Sim. Eu vim cá com uma dúvida e gostava de esclarecer esta dúvida. A Susana disse que este título foi roubado, entre aspas, ou onde já quis. Sim. Eu pensava que este título tinha sido deliberado. Mais foi. deliberado não há. Pois, também acho que sim. A minha casa não tem dentro, tem muito a ver com esta viagem, que se faz do princípio ao fim, não é? Porque o princípio e o meio desta viagem é toda dentro, toda ela dentro, e depois sai. É como se, quando naquela ilustração se abre o estômago, não é? A partir daí sai-se, as janelas também se abrem e finalmente a personagem consegue sair. É como se conseguisse finalmente sair de si próprio. Agora, a minha dúvida é esta. A vontade de sair é para não voltar para dentro ou... Não, a questão é para não voltar para dentro na tentativa de não fazer aqueles exercícios, não foram exercícios nenhums, foram o que aconteceu, não é? Não fazerem, de não acontecerem outra vez aquelas interiorizações, aquelas abstrações, aquelas alucinações misturadas com as reminiscências da infância e da adolescência e tudo mais, porque deve ter sido uma grande complicação, uma grande mistura, ou é para voltar lá, mas com outra organização ou com outra forma de ordenação dos pensamentos. O que é que sentiu? Pois, isso é que eu não compreendo, porque é assim, porque quando sai, finalmente, sai com toda a tranquilidade, não é? Com todo o sentido de libertação. Finalmente sai e deixo entrar as pessoas, não é? Porque não só saio eu saio e deixo entrar o mundo. Agora, não sei é se quero voltar a entrar como estive lá dentro, preso dentro de mim. Eu acho que não. Fiquei com a sensação que não. Mas gostava de saber, então, se sim, se não. Não sei. A primeira coisa que eu gostava de dizer que essa acredito mesmo firmemente, fora todo aquele preâmbulo que fiz há bocadinho, é sempre dos falsários que os artistas são, não é? Já pessoas que descreviam, não é? O poeta insurgido. Há uma coisa que eu acredito que a arte toda em geral é uma mancha de rochar, é uma mancha dos psicólogos que a gente pega num bolão de tinta, mete aqui dentro, dobra a folha e depois quando abre outra vez tem uma imagem simétrica de um borrão e portanto há um teste psicológico que ainda hoje é usado, chamado mancha de rochar. Basicamente se mostra uma pessoa e a pessoa tem de dizer o que é que vê nessa mancha. Não é? E que é um exercício muito interessante porque pessoas diferentes veem coisas completamente diferentes e o que acontece é que inevitavelmente aquilo que nós vemos é o nosso conteúdo emocional independentemente da mancha que lá está. Não é? E eu acredito que toda a arte é uma mancha de rochar à espera da pessoa que olhe para ela, como acabou de dizer, e que diga o que é que lá está. Portanto, num certo sentido,
E agora aqui juntando um bocadinho mais àquela conversa há bocadinho do porquê que fazemos, esse é um grande mistério. É um grande mistério que é aquele da gente sentir que às vezes somos uma espécie de, enquanto autores, somos uma espécie de naves, de barcos, de contentores para uma série de conteúdo que obviamente vem via os nossos sentidos e as nossas experiências, mas que nunca deixa de ser uma apreensão do mundo e dos outros. Ou seja, a razão porque eu a certo momento fui ter com o João Paulo Coutrinho e abri-me para perguntar se eu podia publicar este livro, é do acreditar que há de haver pessoas que vão pegar nisto e que façam um sentido que é delas. Não é? E portanto, nesse sentido, o que eu estou a dizer é o seu sentido para esse livro é o mesmo que o meu, é equiparável. Não há o meu sentido e depois o seu. Há o sentido de cada um. Portanto, essa é uma coisa que eu acredito mesmo que acho muito cara. Agora, falando eu da maneira como passei, a única coisa que eu chego é aquele último texto, que aparece já assim nos quadrados, não é? E que é o da ida com a minha filha ao parque. Que é, bem vistas as coisas, a única coisa que eu queria continuar a fazer é aquela coisa tão simples, realmente as crianças pequenas que têm, que é ir ao parque e repetir as mesmas brincadeiras vezes e vezes e vezes e vezes. Que é uma forma de nos inscrevermos no presente completamente sem mais. Completamente sem mais nada. Não é? A mim, por exemplo, quando me fala da história de voltar, outra vez, isso já me soa ao volume 2. Não é? Ao volume 2 no sentido que é, isso é o que vem a seguir, não é? Num certo sentido. Pelo menos no momento em que estava ali sim, força. O expressar toda esta viagem ajuda a valorizar a conclusão de que quer ir ao parque? Ou já sabia antes que queria ir ao parque? Não sei sincero. Há uma coisa que acontece com os livros que é muito difícil, que é, desde o primeiro que eu publiquei, que sinto isso, que é, quando chega à altura do livro, estar impresso, já não estou do outro lado. Ou seja, isto foi verdade naquele momento em que aconteceu. Naquele momento, talvez eu conseguisse, se calhar, isto de uma forma mais geral em relação à arte, porque eu às vezes sinto que há pessoas que já sabem tão bem. Eu gosto muito e sinto muito os meus sentimentos através da arte, vejo e que aprecio. Mas eu conheço pessoas que não precisam de nada disso. Que não precisam dos sentimentos dos outros para conhecer os seus próprios sentimentos. Que já se conhecem bem, que não ligam muito literatura, não sei. E que, se calhar sou eu, que acho que elas estão muito bem resolvidas, mas não estão assim tão bem resolvidas. Mas, quer dizer, que não é pela expressão artística, como para mim, que eu às vezes encontro esses tais momentos de comunhão, de partilha, de interesses, de sentimentos idênticos. E, portanto, por eu ter essa experiência pessoal, eu admiro muito quem consegue expressar-se artisticamente e gosto muito de ver isso acontecer. Porque também me encontro a mim naquilo que os outros fazem. Mas também, às vezes, pergunto se será assim para toda a gente. Porque dá mesmo a sensação que há pessoas que não precisam passar por todo este processo, as alucinações, no caso deste livro, para chegarem ao final do dia e saberem o que é que querem da vida, saberem que querem é isso. Porque eu acho que todos nós temos aquelas coisas mais banais que é realmente aquilo que estamos a fazer. Estar com os filhos, estar com a família. E isso, enfim, toda a gente tem um pouco disso, não é? Mas há uns que sabem que é isso que é bom na vida e outros que precisam passar por todo este processo para perceberem que as coisas vão ser mais simples ou ficam mais fáceis. Sim, embora, enfim, eu queria aqui assistir a uma coisa que é, por muito que eu gosto também de estar com a minha filha, não é exatamente isso que eu estava a querer dizer, que é tipo, resumir tudo, é só, não, quer dizer, gosto muito da minha filha e é bom, que eu estou a falar em mais de outra coisa, que é depois desta coisa toda, depois deste período todo, é bom estar num lugar de fazer coisas repetidamente, só pelo prazer de as fazer e sem pensar nelas.
neste momento, enfim, não é propriamente um moral da história, pelo menos para mim. Se vocês quiserem fazer dele, façam, não é vosso. Mas não é nesse sentido, que é o melhor do mundo são as crianças. Não, eu penso não é isso, não me interessa. não é isso. Agora, em relação àquilo que estava a dizer, o que eu estava, por exemplo, a pensar é assim. Há uma coisa, por exemplo, que eu nunca fiz na vida, que foi bungee jumping. E é assim, eu morro só de pensar em fazer bungee jumping, não é? Há outras pessoas que vão fazer recorrentemente bungee jumping, não é? Então é assim, há pessoas que devem ter a sua revelação nisso. Eu faço livros e espetáculos, quer dizer, é a forma que eu encontro, não é? Já houve alguém que uma vez disse que a arte é a forma mais acessível para cobardes de se colocarem em risco, não é? Que é uma visão tendenciosa, mas é uma maneira também interessante e possível de se ver isso, não é? Mas eu acho que sim, concordo que somos todos diferentes, quer dizer, claro que muitas vezes lá está. Nós às vezes escrevemos as nossas próprias limitações ou os nossos próprios limites sem necessidade, não é? Eu acho que é o Wittgenstein que tem aquela frase que é: uma pessoa considera-se prisioneira num quarto enquanto tentar repetidamente puxar a porta para abrir, quando aquilo que podia fazer era empurrar, não é? Quer dizer, eu acho que é ao contrário, tenta empurrar a porta repetidamente, sem sucesso, quando aquilo que tinha a fazer era puxá-la, não é? Portanto, se essas pessoas precisam ou não dos sentimentos dos outros para se conhecerem melhor, ou se eu preciso ou não de fazer bungee jumping e que tenho simplesmente medo, isso agora depois é uma coisa que é uma tarefa para a vida de cada um descobrir e negociar, não é? Mas que eu acredito que somos diferentes, quer dizer, não acredito nessa coisa que de repente toda a gente de facto tenha de se identificar com a cultura. Claro, há pessoas que podem se cumprir e entender através de outras coisas completamente diferentes. Podes, sim senhora, podes. Qual é que será que tu vais querer? Não estava a pensar em livros, mas na sequência da Mariana. Fui ao jardim da minha filha. Ela queria ir ao parque das crianças e eu fui com ela. Andou no baloiço, para a frente e para trás, andou no carrossel, à roda, andou no escorrega, trocando para cima e deslizando para baixo. Eu estava a observá-la, repetindo aquelas brincadeiras mais uma e outra vez. No dia seguinte, fui ao jardim da minha filha. Ela queria ir ao parque das crianças. E este texto é isso. E eu escolhi ler um texto antes de estamos a falar aqui da conversa sobre a novela biográfica. De facto, estes textos são maravilhosos. Eu pego aqui na questão urbaniana. Eu gostava de dizer coisas muito técnicas, mas aqui talvez não seja a tua figura mais séria deste texto. Essa coisa também do movimento circular, que é uma coisa... Essa foi uma descoberta, por exemplo, em termos de design que eu fiz com ela, que não sabia, quer dizer, foi com ela e depois do que eu li, é que nós, independentemente da nossa proveniência geográfica e status social, todos, em crianças, quando começamos a desenhar, começamos por inscrever movimentos circulares, elípticos ou circulares. Isto é universal. Software de origem, se vocês quiserem, não é? E isso é muito curioso, e, por exemplo, nas crianças pequenas, não é, que é também o que eu estou a descrever aqui, nas crianças pequenas, se vocês repararem, uma criança de 3 anos, 4 anos, muitas das brincadeiras delas são circulares. É o carrossel, é o baloiço, o movimento circular, é o cantar uma melopeia, é coisas que vocês veem de expressões. E até existe, se pensarmos, não é, a África, a famosa berço da humanidade, a África, vários pontos do mundo, mas a África tem muitas canções circulares, que são canções que começam e recomeçam. Aquilo que, curiosamente, o Bach, depois, também vai fazer. A maior parte das estruturas harmónicas do Bach são, de facto, em espiral, em círculo. Portanto, nós
iniciamos um ciclo, entramos em variação e depois tudo na música nos faz tender para procurar outra vez o início do ciclo para recomeçar. Não é? E se nós pensarmos que o nosso movimento circulatório é circular, se nós pensarmos que o nosso movimento respiratório é circular, se nós pensarmos que o nosso ciclo menstrual é circular, quase tudo é circular. Quer dizer, de facto, esse movimento circular, que é um movimento, se vocês pensarem, sem sobressalto, porque não contém em si esta ideia de que eu vou de um lado e tenho de chegar ao outro, e aí que ponto é que eu estou desse movimento? Não, quando nós estamos num movimento circular, nós não nos estamos a perguntar se eu já estou a meio ou se estou muito perto de lá chegar ou se não. Nós simplesmente estamos dentro desse movimento circular. E isso é o que eu acho mais interessante. E aí o que tem a criança, se quiserem, é quase como um objeto antropológico, não é? É uma espécie de National Geographic. Eu tinha National Geographic em casa com um ser que eu podia analisar. Nós, à medida que vamos crescendo, entendemos assim, quer dizer, não é necessariamente todos, nem é sempre assim, mas isso agora fez-me lembrar a história de Sísifo. Porquê é que nós tendemos a achar que o movimento circular é uma coisa penosa? Porquê é que começamos a nos tornar negativa essa ideia? Portanto, aqui o movimento circular é uma coisa simples, uma coisa positiva, uma coisa interessante que nós apreciamos nas crianças. Quem não aprecie. Pois, é quando está à mesa de um restaurante a querer falar com os amigos, a minha pergunta tem é criança esta. insistentemente, circularmente, querer fazer qualquer coisa que sai fora. Também conseguimos facilmente ter uma tendência para achar que os movimentos circulares, a fazer sempre as mesmas coisas, a palavra rotina, tem mais de negativo que positivo na maior parte das vezes que a mencionamos. Aqui introduzi outra palavra, que eu já não introduzi, a palavra rotina. Mas a palavra rotina tem muito a ver com o repetir, voltar ao início com a mesma coisa. Levantar, ir trabalhar e dormir também é um movimento circular, ou não? A rotina já dá uma conotação negativa. Sim, mas por isso é que eu estou a perguntar. No início, na infância, temos essa tendência natural para nos sentirmos bem, tranquilos nos movimentos circulares, certo? É aquilo que estavas a dizer. Mas parece que à medida que vamos crescendo, ou vamos pensando noutras coisas, vamos observando outras coisas, temos uma tendência para negativizar essa circularidade. E eu estou aqui. É um Camus, certo? Tem um livro sobre a história de Sísifo e para ele isso é um peso, é uma coisa horrível, é uma experiência, o homem está condenado a repetir erros. Nós vamos subvertendo a ideia da circularidade, tornando uma coisa mais pesada. Alguém tem ideia? Isso era o que eu estava a querer ouvir. Quer dizer, acho que todos temos. Hipóteses, quem é que levanta hipóteses para isso? Concordar, sim. Sim, temos isso é uma coisa quando falaste de circularidade. Porque eu gosto muito, eu aprecio movimentos repetitivos. Eu gosto de fazer coisas que a maior parte das pessoas acham secas, acham chatas, acham banal. Estar sentada muito tempo a ler, a ver televisão, a ver filmes. Eu, por exemplo, gosto de ver filmes de saída, imensos. As pessoas que acham que sou maluca, que não queres ir fazer outra coisa, não queres sair de casa, qualquer coisa. Eu gosto muito de estar em casa, de estar no meu ninho. A minha casa tem dentro. Eu gosto, sinto muito bem. Tenho uma tendência para personalizar muito o meu espaço pessoal e me sentir bem nele. Mas eu acho que a maior parte das pessoas acha que isso é uma coisa negativa, não querer sair. Eu gosto de viajar também, já viajei muito, já tive em muitos sítios diferentes, mas também gosto disso, também gosto dessa realidade. A rotina para mim não é uma palavra necessariamente negativa. Eu gosto de todos os dias fazer a mesma coisa. Eu vejo que eu demoro muito mais tempo a cansar-me numa rotina do que a maior parte das pessoas. À minha volta começa tudo a ficar neurótica e eu não estou muito bem a fazer aquilo. Há aqui alguém com problemas com as rotinas? Ninguém se revê neste problema. Ok. Não há situações novas, não dá trabalho.
Eu não consigo fazer isso, olha, depois preciso da cota dos meus para gravar. É uma coisa que dói. Eu também, eu tenho deixado muito mais alguma coisa. Já estamos a atingir o prazo da Pois. Sim. Pois era um bocado inevitável. Ela própria me pergunta se é ela que está lá. Eu tenho alguma dificuldade de explicar. É, aparentemente é ela, mas efetivamente não é ela. Isso é o que eu acho. Aparentemente é ela. Ou seja, quando ela apareceu, eu não censurei nada. Eu sei quando você fez estes desenhos, eu deixei lá está, que as coisas fossem aparecendo. E quando ela apareceu, e foi justamente naquele desenho, foi dos primeiros que eu fiz, eu achei, para mim, a primeira reação foi assim: o que é que ela está aqui a fazer? Ela não pertence a esta história. Mas como não havia razão nenhuma para estar a censurar, deixei que ela fosse aparecendo e ela foi continuando a aparecer. Então é ela? Não, eu depois a partir de determinado momento. Pois não, eu a partir de determinado momento percebi que não era ela, que era eu. Exatamente. Alguma das personagens do livro conheces, digamos, na realidade ou achas? Quer dizer, há uma maneira fácil de responder que é dizer que eu sou eu a história, não é? Isso é uma possibilidade. Os textos referem-se efetivamente a pessoas concretas. Os textos são completamente autobiográficos e referem-se a outras pessoas que não sou eu. Elas não têm rosto, não é? Não. Há um determinado momento no meio do livro, que é um momento familiar do livro, que essas pessoas existem. Não têm rosto. Claro que, obviamente, que muito se pode dizer acerca do facto de não ter rosto, eu prefiro que digam vocês do que dizer. Ela, a menina, fez-me lembrar as meninas do Jimmy Leon. Por isso é que fiz logo a função e pensei. Não, ela realmente é parecida com o corte de cabelo que a Miranda, a minha filha, tinha nessa altura. Ela é efetivamente parecida. Não parecida que eu vos digo, ela própria me pergunta se é ela que lá está, não é? Isto é uma coisa que nos acontece, a gente tem de desenhar as feições que têm de ter alguma feição, normalmente ou tem a ver connosco ou com alguém que a gente conhece, não é? Portanto, não tem tanto a ver com o teu trabalho, embora eventualmente também esteja relacionada. Geralmente as pessoas quando têm experiências muito vivas, essas experiências não falam com quem é vivo e com a forma de estar no mundo. Isso aconteceu contigo? Sim, embora é assim, passada aquela fase de convalescença, quando eu começo a sentir tipo, que me vou aguentar, há uma espécie de euforia que é tipo, mudei de vida. Uma vida nova, uau, isto agora vou deixar de deitar fora todas as coisas que me interessam, todas as pequenas coisas que realmente não são fundamentais. O que é muito engraçado é que com o passar do tempo a gente começa a ver os mecanismos antigos que têm anos de rodagem, não é? A voltarem a se instalar outra vez e a gente perde essa euforia, não é? Mas é inevitável que há coisas que mudam. A coisa fundamental que eu posso assegurar que me mudou é que eu sinto-me mais morrível, ou seja, tenho muito mais a certeza que vou morrer agora do que tinha antes, ou seja, a morte até isto me acontecer era uma abstração intelectual. Sim, vamos todos morrer um dia, mas era uma coisa que se dizia assim, não é? Mas uma pessoa até lá está, já sabe, porque eu realmente aquele momento em que eu me apaguei e que depois voltei 24 horas depois, eu tenho realmente a memória desse momento em que apaguei como uma morte, ou seja, eu posso dizer, ok, está bem, então se morrer é assim, está bem, morrer é assim, tenho essa memória, que eu poderia satisfatoriamente considerar que foi morte. E com isso vem essa coisa, saber que posso morrer, pode ser mesmo, não é uma coisa que eu consigo realmente conceber mesmo. Claro que isso emocionalmente
traz-nos coisas, por exemplo, uma delas é que estou justamente neste momento a acabar de trabalhar no livro que vai ser no princípio do próximo ano, sobre a minha atividade performativa, dos espetáculos que eu fiz. Uma das coisas que eu de repente me apercebi foi, espera lá, mas se eu morrer, todos os espetáculos que eu fiz não ficou nada, não há registro, não há absolutamente nada, não é? Depois, não é? Eu tenho um monte de fotografias no computador, isto e aquilo, mas que ninguém vai ver nem ninguém vai procurar. Portanto, há também todas estas coisas ligadas que há algumas pequenas urgências que se instalam no sentido de coisas que nós podemos protelar, quando a gente vive a nossa vida normalmente e que imaginamos de uma maneira que somos eternos, que no fundo, bem conversadas as coisas, essa é a realidade, não é? Estamos aqui, estamos a pensar que é normalíssimo estar vivo, que a coisa mais normal é estar vivo. E o que não é normal é não estar vivo. E, por exemplo, a mim choca-me muito não, mas choca-me um bocado, embora eu perceba a dor, mas quando morrem pessoas e quando são personalidades, quando nem são pessoas de família e tudo, aquela coisa toda de carpideiro, os insultos que se fazem à morte, que não vão aquela pessoa, e a mim só me dá vontade de dizer, pá, mas desculpa, estavam à espera de quê? Quer dizer, nós todos entramos por uma porta e saímos por outra, quer dizer, se estivermos à espera de outra coisa, estamos enganados, viemos ao engano. E isso efetivamente é... Agora, as pequenas ansiedades, que era uma coisa que, por exemplo, eu julguei que tinha ultrapassado, num primeiro momento parecia que nada verdadeiramente podia afetar fasquias, pequenas irritações. Depois, hoje em dia, agora que voltei à minha vida normal, já lá voltam elas, já estou a buzinar um pouco à frente e a pensar que realmente é triste que nós sejamos assim, não é? Que já calcificámos certas coisas durante tantos anos da vida que parece que é difícil alguma coisa mudarmos completamente. Talvez a consciência que não faz sentido, não faz sentido. Eu acho que é muito... Eu acho que nós podemos realmente reinventar-nos. Eu tenho feito os meus investimentos em reinventar ao longo da vida, mas há coisas que realmente são irritantemente persistentes. Não sei se são nossas, se são parte da nossa engrenagem genética, não é? Porque nós também somos realmente aderretados de genética de outras pessoas que viveram entre nós, não é? Então, há realmente aqui certas coisas que a gente bem se esforça, mas às tantas temos de aceitar a evidência de que também somos assim. Vamos lá para fechar. É isso. Obrigado. Obrigado a vocês também.